Olá, queridos estudantes do Dominantes Online, professor Sano Massanani, e vamos nesta aula dar início aos nossos estudos sobre a Guerra Fria, um assunto obrigatório nas provas, nos vestibulares. Bem, temos aqui uma imagem das duas bandeiras, União Soviética e Estados Unidos, são as duas grandes superpotências. Quando a gente fala o termo superpotência, União Soviética, Estados Unidos, Guerra Fria, as duas nações, as grandes vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Bem, vamos começar definindo o que é Guerra Fria. Conflito entre os Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista. Lembrando, assistam a aula de ideias sociais e políticas do século XIX, onde explicamos as bases do capitalismo e do socialismo, para vocês entenderem. Também assistam às aulas das revoluções russas, da era stalinista, para vocês também poderem entender como que funciona a economia soviética dentro desse contexto. Então temos aí Guerra Fria, conflito entre Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista, entre 1945 e 1991, então durante quase toda a segunda metade do século XX, pela disputa por áreas de influência importante, com ramificações políticas, econômicas, tecnológicas, ideológicas e culturais. Então é uma guerra em conceito amplo, ok? Mas não é uma guerra aberta, por isso o nome Guerra Fria a gente vai ver. E áreas de influência, essas nações, Estados Unidos e União Soviética, vão procurar então exercer todas essas dominações em determinado território. Esses dois países, como comentamos, foram os grandes vencedores da Segunda Guerra e vão se aproveitar também do enfraquecimento do continente europeu, na parte central, ocidental, principalmente, formando aí uma nova ordem mundial bipolar. Isso é muito importante, cai muito em prova, pessoal. Guerra Fria, ordem bipolar, B2, Estados Unidos, União Soviética. Houveram nações que tentaram ficar neutros na Guerra Fria, sim, chamaram Terceiro Mundo, Terceira Via, mas a ordem mundial era bipolar. Não houve uma guerra direta entre as duas superpotências, por isso o nome Guerra Fria. Então, apesar de ter um espectro enorme, com ramificações políticas, econômicas, culturais, nunca houve oficialmente um conflito direto entre um soldado americano e um soldado soviético. Geralmente, bem entre aspas, aí, temos a terceirização dos conflitos, que a gente vai ver nessa aula, a gente vai ver na parte 2 também. Então, por exemplo, a questão da Coreia. Então, quando a União Soviética está ali apoiando, Estados Unidos, quando manda soldados, a União Soviética apoia, como foi o caso da Coreia. O caso do Afeganistão, a União Soviética manda soldados, Estados Unidos apoia a oposição. Então, oficialmente, a gente não vai ter esses conflitos entre soldados americanos e soldados soviéticos. Então, vai ser um conflito indireto, militar, dentro de outras nações, utilizando alianças internas, enfim. Então, por isso o termo Guerra Fria. E um dos aspectos centrais da Guerra Fria é a famigerada corrida nuclear. A gente vai falar um pouco disso quando a gente comentar sobre a crise dos mísseis em Cuba, na parte 2. Em 1945, os Estados Unidos vão jogar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Só que o monopólio americano sobre a arma atômica não vai durar muito tempo. Em 1949, a União Soviética vai conseguir detonar com sucesso sua primeira bomba atômica. E aí começa uma corrida armamentista ensandecida sobre quem tem mais arma atômica. E para devastar o planeta diversas vezes. Ora, para devastar o planeta basta uma vez. Então, a Guerra Fria está muito ligada à intensa corrida nuclear. Hoje, décadas depois, realmente a gente chega a uma ideia de que não tivemos uma guerra nuclear iminente. O momento mais tenso realmente foi a crise dos mísseis em Cuba, em 62. Tirando a crise dos mísseis, Estados Unidos e União Soviética nunca estiveram próximos de lançar uma arma atômica, até porque ambos seriam extremamente afetados com isso. Mas na época, eu lembro bem, vivenciei a parte final da Guerra Fria, havia sim um temor de que a qualquer momento uma arma nuclear pudesse ser lançada. Houveram grandes avanços tecnológicos a partir
da Guerra Fria, das disputas da Guerra Fria. O destaque é a corrida espacial e o surgimento da internet, por exemplo. Então nós vamos ter aí a Guerra Fria andando lado a lado com também uma intensa corrida tecnológica. A gente vai falar com detalhes sobre a corrida espacial. Bem, vamos agora falar de organizações e grupos que vão surgir na Guerra Fria, principalmente, né, nesse momento inicial da Guerra Fria, mas que a maioria, alguns, né, vão permanecer até o fim. Temos em 1947, pelo lado capitalista, a doutrina Truman, uma ajuda econômica e militar norte-americana a países ameaçados por ideias revolucionárias, principalmente socialistas. A doutrina Truman vai ter muito sucesso na Grécia e na Turquia, países que tinham uma influência socialista, né, muito intensa, mas que o caso foi revertido aí, com a doutrina Truman. A doutrina Truman, pessoal, o sucesso dela vai abrir caminho para o Plano Marshall, que talvez seja aí o plano econômico mais famoso, né, da história, que é a ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus afetados pela guerra. Foi uma medida muito eficaz de expansão econômica e ideológica dos Estados Unidos, e que, meio que contra a vontade dos europeus, coloca a Europa sob a área de influência dos Estados Unidos. Tá? Então, o Plano Marshall, que nunca é só uma ajuda econômica, vem também a questão cultural. Temos aí o cinema norte-americano muito forte, a música norte-americana muito forte. Vem junto com essa ajuda econômica, é um modo de vida americano, a cultura americana. Está atrelado. Em 47 temos o surgimento do Cominform, que é a Organização de Coordenação da Propaganda e de Informações Políticas referentes aos partidos comunistas, mas o Cominform não vai durar muito tempo, é uma resposta aí, né, uma tentativa de coordenação do socialismo, do lado socialista. Temos o Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua, em 1949. É uma espécie de resposta ao Plano Marshall. É um bloco econômico socialista, é uma organização de aliança econômica entre os países socialistas. E o Comecon vai durar bastante tempo, até o colapso soviético. Em 1949, vemos o surgimento da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, ligada aí ao bloco capitalista. A OTAN, pessoal, ela existe até hoje, e englobando inclusive diversos ex-países socialistas, o que gera muita tensão com a Rússia. Inclusive, a própria guerra da Ucrânia tem ligação com a ideia da expansão da OTAN. Então é interessante, a OTAN tem sua origem na Guerra Fria, a Guerra Fria teve o seu fim em 1991, e a OTAN, que muitos anos ela ficou bem enfraquecida, começa, de certa forma, a ressurgir aí no início da década de 2020, né, no século XXI. Em 1955, como uma resposta à OTAN, temos pelo Bloco Socialista o Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar do Bloco Socialista. E o Pacto de Varsóvia vai sufocar diversas revoltas internas. Sufocou de forma muito violenta uma revolta na Hungria, em 1956, e também sufocou a Primavera de Praga, em 1968, na Tchecoslováquia, que defendia um socialismo mais humano. São áreas, então, do leste europeu, sob a influência da União Soviética. Vamos ver aqui, então, o mapa da área de influência na Guerra Fria. Em azul, aqui mais escuro, temos os membros da OTAN, e no outro tom de azul mais claro, aliados, áreas de influência dos Estados Unidos. Então a gente percebe, o Brasil foi área de influência dos Estados Unidos. Então a gente vê isso na nossa aula no curso História do Brasil. O presidente Dutra, já em 1946, 47, vai determinar o Brasil como esfera de influência dos Estados Unidos. Temos o Japão, interessante, pessoal, é a área de influência dos Estados Unidos. O Japão que foi derrotado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra, mas os Estados Unidos vão financiar a recuperação japonesa, para o Japão não ir para o lado socialista. Então, a Austrália também, Nova Zelândia, sobre a área de influência americana. A África, né, meio equilibrada, vários países, né, de certa forma, neutros na Guerra Fria, alguns sob influência soviética, outros sob influência norte-americana. E aqui nós vamos ter, no leste europeu, a chamada cortina de ferro, é um termo interessante. A cortina de ferro
que é um termo que foi cunhado pelo Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. Ele faz uma conferência no Missouri, nos Estados Unidos, e ele fala da existência agora dessa cortina de ferro que separa aí a Europa, né, capitalista da Europa socialista. E a gente até fala de vários países do leste europeu, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, como países da cortina de ferro. A cortina de ferro ela pode ser, então, a fronteira que separa capitalismo e socialismo na Europa, mas também a gente identifica, quando a gente fala um país da cortina de ferro, a gente quer falar um país do leste europeu. Temos a União Soviética, gigantesca, o maior país do mundo em tamanho, e a China, pessoal. A China é interessante, a China foi área de influência da União Soviética, mas depois ela vai ficar independente. Tá? A gente vai comentar isso depois da morte do Stalin. A China ela não fica mais sob a área de influência soviética. Temos a Indochina, que é aqui socialista, principalmente o Vietnã, né, o Laos, Camboja, né, então, sob influência soviética, a Mongólia também sob influência em determinado momento soviético. Bem, vamos falar então sobre... 1949 é um ano importantíssimo, por causa que a União Soviética lança com sucesso a sua bomba atômica, e temos a Revolução Chinesa. A China vai tornar-se socialista sob a liderança aí do Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né, depende da forma de pronúncia, de tradução, na Grande Marcha. Então, em 1949, o Mao Tse-tung, o Mao Zedong, proclama a República Popular da China, né, RPC, de caráter socialista após vitória contra os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Em uma disputa que já ocorria há anos, né, o Kai-shek ele vai para Taiwan, na época chamada de Ilha de Formosa pelos europeus, ok? Hoje a gente não usa mais Ilha de Formosa, a gente fala Taiwan, onde há até hoje um governo capitalista, e há muita tensão, né, entre a China continental e Taiwan, porque a China não aceita, né, esse separatismo de Taiwan até hoje. Diferente da União Soviética, que valoriza mais a figura do proletariado, do operário, da indústria, o socialismo chinês, principalmente no seu início, vê no camponês o símbolo e a imagem de um desenvolvimento de uma sociedade socialista. Lembrando que na teoria do Marx, o socialismo deveria vir a partir de países industrializados, desenvolvidos, mas na história não é isso que acontece. Vem a partir de países agrários e com pouca indústria, o próprio caso da Rússia, China, Cuba, Vietnã. Em 1958, temos um plano quinquenal, grande salto para frente, que vai ser uma tragédia. É o segundo plano quinquenal chinês, duração de 5 anos, que visa reorganizar a agricultura em comunas, liberando mão de obra para tentar desenvolver a indústria pesada. Não consegue desenvolver na indústria e provoca, pessoal, uma grande fome, com milhões de mortos. Para alguns historiadores, não temos o número exato, a maior fome da história. E isso vai fazer com que o prestígio do Mao Tse-tung fique abalado dentro do Partido Comunista Chinês. E aí ele vai responder, continuando a gente analisar aqui a Revolução Chinesa, ele vai responder com a Revolução Cultural, que já vai ser um movimento que vai ter mais sucesso e uma forte adesão. Ocorrida principalmente entre 1966 e 69, mas que de certa forma continua até a década de 70, é um movimento que vai ter muita adesão dos jovens, contrário a valores ocidentais, buscando aí, inclusive alguns valores tradicionais chineses também, buscando eliminar, na visão do Mao Tse-tung, ideais burgueses. Então é uma tentativa, na verdade, ele vai acusar todos os seus opositores, rivais, de estarem contra, o seu governo, e a Revolução Cultural também vai funcionar para eliminar quem ele considera inimigo. Então é uma tentativa dele recuperar o seu prestígio abalado com o plano do grande salto para frente. O Mao, pessoal, ele vai falecer em 1976. E aí a gente está entrando já no campo mais da atualidade, porque o sucessor do Mao, Deng Xiaoping, vai iniciar de forma gradual a abertura econômica da China, ok? Mantém um forte controle estatal, politicamente é um regime socialista, mas o governo chinês, por exemplo, isso entra muito já nas aulas de geografia.
cria as chamadas Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, principalmente no leste do país, próximo à fronteira com o Oceano Pacífico, onde relações capitalistas internacionais são permitidas. Além disso, temos, em 1997, a devolução de Hong Kong. Hong Kong foi anexada pela Inglaterra na Guerra do Ópio, e Portugal, que controlava Macau, devolve em 1999. E tanto Hong Kong quanto Macau, mas principalmente Hong Kong, por contrato, vai ficar sob o sistema capitalista, de certa forma, por 50 anos, né, por causa dos acordos, até 2047. Então chamamos a política da China de socialismo de mercado, por causa dessa abertura ao capitalismo e também pela posse de Hong Kong, aqui até 2047, pelo menos apalavradamente, tem que ser capitalista. Ok? Macau tem muita atividade capitalista também, principalmente relacionada a cassinos. Bem, então a China hoje, né, com esse sistema de socialismo de mercado, um grande crescimento econômico, uma tensão com Taiwan, a China tornando-se uma grande potência mundial. Isso a gente vê muito nas aulas de atualidades e geografia. Vamos falar agora da Guerra da Coreia, um importante componente do início da Guerra Fria, vai de 1950 a 1953. Tá? O que foi a Guerra da Coreia, pessoal? A Coreia estava sob domínio japonês na Segunda Guerra, até antes, né? E ela é libertado no norte pela União Soviética e no sul pelos Estados Unidos. E aí, óbvio que isso vai gerar uma confusão danada, porque a União Soviética quer implantar o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Então, dois governos independentes são formados. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, a divisão numa linha no paralelo 38 graus, que é mais ou menos aqui no mapa, nessa divisão, uma linha horizontal aqui, ok? O que vai acontecer? Em 1950, o Norte socialista invade o Sul, buscando reunificar todo o território. Os Estados Unidos, na tentativa de evitar a expansão socialista, vai enviar tropas para o combate. E aí a União Soviética apoia o Norte. É aquilo que a gente falou no início da aula. Se Estados Unidos envia soldados, a União Soviética apoia o outro lado, mas não envia soldados. Senão não é Guerra Fria. Vai virar uma guerra declarada, aberta. O avanço norte-americano acaba provocando a entrada da China, que agora a China é socialista, fez a Revolução em 49, ao lado dos socialistas, aumentando as chances de uma terceira guerra mundial. Por isso, né, nós vamos ter aí o fim do conflito. Se continuasse a Guerra da Coreia, com tropas americanas, tropas chinesas, apoio da União Soviética, poderia sim chegar a uma terceira guerra mundial. O que ficou estabelecido? A Guerra da Coreia, pessoal, é uma guerra muito violenta. Vamos ter mais de 3 milhões de mortos e não houve tratado de paz. Sim, tecnicamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra. O que houve foi um armistício, um cessar-fogo. Tá? O lado norte permanece socialista, dos países mais fechados do mundo. Inclusive, tem uma dinastia socialista passando de avô para neto, né? Hoje é o Kim Jong-un. E a Coreia do Norte, país muito fechado, uma ditadura fortíssima, que está com posse de armas nucleares, desenvolvendo armas nucleares. Ok? E a Coreia do Sul vai investir muito em tecnologia e educação, torna-se um chamado tigre asiático, e hoje é um país considerado desenvolvido. Então nós vamos ter aí direções muito opostas na política da Coreia do Norte, política e na economia, né? A Coreia do Norte e Coreia do Sul. E oscila, né? Tem determinados momentos que essas nações se aproximam, ficam juntas em eventos esportivos, e tem momentos que nós temos tensões. Vamos ver o que o futuro aguarda. Vamos falar agora do macartismo, que é um assunto que até hoje meio que assombra os Estados Unidos, na questão envolvendo, por exemplo, liberdade de expressão. Temos aqui o Joseph McCarthy, com um mapa onde a organização comunista nos Estados Unidos, onde estaria acontecendo atividades comunistas. É a chamada política de caça às bruxas, né, como geralmente a gente fala. Uma política de perseguição a cidadãos suspeitos de serem comunistas nos Estados Unidos, no início da década de 50, liderada pelo senador Joseph McCarthy.
Pessoal, o Partido Comunista Americano é muito fraco, né? Não tínhamos comunistas quase nos Estados Unidos, mas uma propaganda muito intensa, né? Um temor de que comunistas pudessem a qualquer momento chegar e tomar o poder. E aí nós vamos ter atividades anticonstitucionais, onde vai convocar pessoas para dar depoimentos contra a lei no Congresso, a perseguir artista, né, jornalista. Houve muita perseguição a jornalistas que não tinham nada a ver com o socialismo, mas tinham posições contrárias ao governo. Enfim. Então o macartismo, depois do McCarthy, ele começa a talvez exagerar nessas perseguições, começa a se meter com o exército americano, e aí ele acaba caindo meio que em desgraça, ok? Mas é um período, então, né, de perseguições anticonstitucionais nos Estados Unidos, essa espécie de caça às bruxas a supostos comunistas. E vamos falar da divisão da Alemanha. É também um assunto bem... Guerra Fria cai bastante em prova, pessoal. Então, é importante a gente saber, tanto a parte 1 que a gente está vendo agora, a parte 2, é importante a gente saber quase tudo de Guerra Fria. A Alemanha, pessoal, ela vai ser dividida em 1945 pelos vencedores da Segunda Guerra. Então ela vai ficar quase que meio século. Ela é dividida em 4 partes. Essas 4 partes vão formar 2 países. Olhem aqui os mapas. Então aqui temos a divisão da Alemanha. Em 4 partes. Uma parte para o Reino Unido, uma para a França, uma para os Estados Unidos e uma para a União Soviética. A parte do Reino Unido, França e Estados Unidos é a Alemanha Ocidental, capitalista, ou RFA, República Federal da Alemanha. A parte da União Soviética vira a chamada Alemanha Oriental, RDA, República Democrática Alemã, ok? Então a Alemanha vai ficar dividida em 4 partes, mas 2 países. A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista. E Berlim, que fica na parte oriental, Berlim vai ser também, olha no mapa aqui menor, Berlim vai ser também dividido em 4 partes. Uma parte soviética, Berlim Oriental. Ok? A parte França, Reino Unido, Estados Unidos, Berlim Ocidental. A qualidade de vida capitalista vai ser muito maior da Alemanha Ocidental e na parte, até por causa de muitos investimentos dessas nações na Alemanha Ocidental. E nós vamos ter, então, muitos habitantes da parte oriental em Berlim, por exemplo, migrando para a parte ocidental, que era mais desenvolvida. A União Soviética, então, vai criar um muro na cidade de Berlim para impedir essa migração. Então, pessoal, cuidado, o Muro de Berlim é na cidade de Berlim, também foi partilhada. Às vezes a gente confunde e acha que o Muro de Berlim é quase na Alemanha toda, para separar a Alemanha Ocidental e Oriental. Não. Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Então, esse Muro de Berlim vai começar a ser construído em 1961, né, o Muro de Berlim, e é um grande símbolo da Guerra Fria. Ok? E a queda do muro, a gente vai ver na parte 2, é também um símbolo do fim da Guerra Fria. Mas a Alemanha, o muro, pessoal, foi construído 15 anos depois, 16 anos depois da partilha da Alemanha. E para a gente finalizar a parte 1, vamos falar sobre, estamos chegando aí no final da década de 50, né? Essa parte 1 foi década de 40, década de 50. Vamos falar sobre a coexistência pacífica. Temos aí na foto um encontro na Áustria, né, em Viena, entre o líder soviético, agora Nikita Khrushchev, e o presidente americano, o John Kennedy, que seria assassinado, né, poucos meses depois. Bem, o que é a coexistência pacífica? É o período de maior aproximação diplomática entre União Soviética e Estados Unidos. Vai vigorar a partir do final da década de 50. Em que contexto? Pessoal, em 1953 o Stalin morre. Aí o Stalin centralizava brutalmente o poder na União Soviética. O sucessor do Stalin, o Nikita Khrushchev, ele quer acabar com esse culto à personalidade ao Stalin. Então ele começa a denunciar os crimes do Stalin. Para muitos isso é uma grande traição. No 20º Congresso do Partido Comunista, em 56, há a denúncia dos crimes do Stalin, com o objetivo de acabar com o culto à personalidade ao Stalin, que tinha morrido. Então aí a ideia de uma aproximação diplomática com os Estados Unidos. Até porque há um grande equilíbrio nuclear também. As nações com muitas armas nucleares. A China aí vai romper com a União Soviética.
A China não aceita essa denúncia às atrocidades do Stalin, por exemplo. E esse período de coexistência pacífica também é chamado de detente. Então, não vamos ter hostilidades tão abertas. Temos o famoso telefone vermelho, que ficaria o telefone desse na Casa Branca, nos Estados Unidos, onde está o presidente, ficaria no Kremlin, em Moscou, onde está o líder, né, o secretário soviético, e aí tem uma linha direta para eles se comunicarem. Então há uma tentativa de aproximação. Porém, continuamos a ver a Guerra Fria pegar fogo, né, no início da década de 60. A gente vai ter em 59 a Revolução Cubana, a gente vai ter em 61 a evasão da Baía dos Porcos, também Cuba, a crise dos mísseis, 61 o Muro de Berlim. Então continuamos, ao longo da década de 60, a Guerra do Vietnã. Enfim, o período que mais vamos ter, de certa forma, mais diálogo. Esse período de coexistência ele vai chegar ao fim em 1979, quando a União Soviética invade o Afeganistão e o presidente Ronald Reagan, eleito nos Estados Unidos, e resolve então iniciar uma campanha para levar aí ao colapso soviético e ao fim da Guerra Fria. É o que nós veremos na próxima aula, né? Vamos continuar a partir da década de 60 até o fim da Guerra Fria. Sempre um grande prazer estar com vocês, bons estudos e até a próxima!